a partir do verso de número 31. Romanos 8, 31 até o versículo 39. Nessa noite, pela graça de Deus, eu quero falar sobre a segurança da salvação. A segurança da salvação. O apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, como nós cantamos aqui. A Tua misericórdia dura para sempre, Senhor, e é a causa de nós não sermos consumidos. E as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos alcançar. Obrigado, Senhor, por tão grande Salvador, o Teu Filho amado. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor é. Pai, conduza-nos, Deus, a cada momento, Pai, em adoração a Ti, Senhor. Leva-nos a bendizer o Teu nome, a glorificar o Senhor em todas as nossas ações e reações. Pai, fala conosco nessa noite, Pai. Ó Deus, muitas vezes nós estamos atribulados, estamos angustiados, mas o Senhor é um Deus que fala. Tu és um Deus soberano, um Deus que sempre está perto daqueles que Te amam, Senhor. Obrigado, Pai, por Tua bendita palavra. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome santo de Jesus e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Bem, que texto glorioso esse de Romanos 8. Como Deus, Ele nos ama. Como Deus, Ele prova que Ele cuida de nós. Olha, aqui nesse texto, nós temos a plena convicção de que Deus nos salvou, de que Deus nos quer em Sua presença, de que Deus nos amou primeiro, de que Deus jamais deixará de nos amar. Isso é glorioso, porque a nossa salvação não está apoiada em nosso amor por Deus, não, está apoiada no amor dEle por nós, porque o nosso amor muitas vezes falha, mas o amor de Deus é perfeito, não falha, é fiel. Deus é fiel. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele faz algumas perguntas retóricas. O que quer dizer retórica? Eu até peguei no dicionário isso aqui. Uma pergunta retórica é quando a pessoa que faz a pergunta,
ela já sabe a resposta. Olha só. E simplifica o pensamento visando ajudar o destinatário da interrogação a refletir ou a entender determinado tema, assunto ou situação. Então Paulo vai fazer algumas perguntas aqui que ele sabe muito bem a resposta. Ele tem consciência, ele tem convicção, ele está bem certo de tudo isso. Mas ele faz as perguntas, e é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. As perguntas de Paulo para os irmãos lá de Roma e para nós aqui, hoje. Paulo faz 4 perguntas básicas. Primeira, olha só, primeira, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a primeira pergunta. O versículo 31 de Romanos 8 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta. Nesse versículo, a quem se refere esse nós? Quem é esse povo? Se Deus é por nós quem? De quem que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Para quem que ele está falando? Vamos ver. É só você analisar o contexto e voltar a alguns versículos para você entender quem é esse nós. Romanos, capítulo 8, versículo 29, 30 e 31, deixa bem claro quem é esse nós. Olha só, Paulo escreve: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Isso aqui quer dizer que Deus, ele quer ter no céu vários filhos semelhantes a Jesus, e ele vai concretizar isso. Aí o texto segue: a esses a quem Deus predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, também justificou. Olha só. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é glorioso. Aqueles a quem Deus chamou. Esse nós, então, ele se refere a Paulo, aos irmãos a quem Paulo estava destinando a sua carta, a nós hoje e a todos aqueles que um dia nascerão de novo, no futuro. Sim, a todos aqueles que estão em Cristo, a todos aqueles que se arrependeram de seus pecados, daqueles que nasceram de novo, daqueles que foram a Cristo, daqueles que tiveram os seus pecados perdoados, remidos no sangue de Jesus Cristo. É para esses que Paulo diz: nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqueles que Deus justificou, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus glorificou. Esse verso está no futuro. Aqui fala de glória. Glorificou. Isso não aconteceu ainda em nós. Isso aqui aconteceu apenas na mente de Deus. Para o Senhor já aconteceu. Ele já nos glorificou. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Olha, se você nasceu de novo, você está incluso nessa lista que Paulo diz: se Deus é por nós. Você está nesse nós. Mas talvez você ainda vai nascer de novo. Você está buscando a Deus. Talvez você está aqui, você ainda não tem certeza da sua salvação. Talvez você esteja ainda longe do Senhor. Mas Deus te trouxe aqui justamente para que você seja conduzido à salvação. E não somente aqui, mas em todos os lugares onde é pregado o Evangelho. E isso pode ser na rua, pode ser na feira, pode ser onde for que o Evangelho é anunciado. Olha, agora, caso você não esteja nessa lista, a não ser que você se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho, você então participará dessa lista.
Se Paulo, eu quero fazer um se aqui, nessa pergunta de Paulo. Se Paulo tivesse usado apenas o termo, quem será contra nós? Poderíamos receber várias respostas. Afinal, existem muitas pessoas, espíritos e coisas que são contra nós. Sim, se você olhar para você apenas, em nós mesmos, há muita coisa contra nós. Quer ver? Eu vou citar algumas aqui. Primeira, o velho homem e a natureza pecaminosa. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, os nossos desejos, muitas vezes malignos, muitas vezes voltados para o pecado. Olha, muitas vezes, nós agimos contra nós. É só você olhar, todas as vezes que você peca, você está agindo contra você, e eu estou agindo contra mim. Então nós somos o nosso maior inimigo. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Ainda bem que esse versículo não para aí. E Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Aleluia. A segunda coisa que é contra nós, o diabo e seu exército, eles tentam muitas vezes e não vão desistir de maneira alguma. Mas entenda uma coisa: eles jamais conseguirão nos derrotar. Não é por causa de nós. Se fosse só nós estaríamos enrolados. Ainda bem que tem o se Deus é por nós, porque se não tivesse se Deus é por nós estaríamos encrencados, porque ninguém na própria força tem poder para agir, tem poder contra as hostes da maldade. Ninguém. Os demônios, eles nos submetem por causa do nome de Jesus, não é porque você é servo do Senhor, ou porque você é membro da Igreja Batista Nova Canaã. Não pense isso. É o nome de Jesus que faz eles, se arrancarem. Martinho Lutero, eu gosto disso, desse texto, dessa frase que ele usou. Martinho Lutero disse: o diabo é o cão na coleira de Deus. Então, não pense que o inimigo tem poder contra a sua vida. Se você está em Cristo, o inimigo não pode tocar em você, a não ser que Deus permita. A não ser que seja uma permissão do Senhor. Mas ele não vai tocando assim naqueles que são filhos. 1 João 3,8, a parte B do versículo, é glorioso esse versículo. Diz assim: foi para isto que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas tem que fazer a primeira parte, tá? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Porque se não se sujeitar a Deus e tentar ir com a tua própria força, você vai se dar mal. É duro isso. John Stott, ele disse assim: mesmo que todos os poderes do inferno se ajuntem contra nós, eles nunca prevalecerão, pois Deus está do nosso lado. Olha, não é na nossa força. Não é. É por isso que Paulo, no último capítulo da carta aos Efésios, no capítulo 6, Paulo começa o capítulo dizendo: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso é glorioso, é na força do Senhor. Algumas coisas que são contra nós. Terceira, as pessoas. Sim, as pessoas, elas podem nos ferir. Elas podem nos decepcionar, elas podem nos matar, mas jamais elas conseguirão arrancar Deus das nossas vidas. Jamais, jamais. A quarta coisa, as tribulações, as dificuldades dessa vida,
Elas são contra nós, sim. Olha, pode ver o sofrimento. O sofrimento traz muitas vezes desespero, traz angústia. A tribulação da vida muitas vezes é contra nós. Se nós não estivermos em Deus, é por isso que tem tanta gente que se desespera. Porque muitas vezes não está firmado em Deus, está firmado na sua própria força, e vem a falta de saúde e abala. Deus é por nós, e nada disso, tribulação, é contra nós. Muitas vezes, as tribulações são ferramentas de Deus para nos moldar. Muitas vezes. Nós servimos a um Deus soberano, a um Deus que nos amou, a um Deus que escolheu nos amar. Deus, Ele é por nós, Ele enviou Jesus para morrer. Nós estamos aqui na ceia, participamos da ceia. Jesus veio para morrer no nosso lugar, para nos salvar. Você quer prova maior de que Deus é por nós? Deus é por nós. Então, que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos à vista dessas coisas? Que coisas? Que coisas são essas? Olha só o que Paulo diz no versículo 28 de Romanos 8. Ele diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ele vai usar o mesmo texto. Aos que predestinou, também chamou, os que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou. Então, à vista dessas coisas aqui, que Deus fez, quem será contra nós? Se o próprio Deus fez tudo isso, quem pode ser contrário? Deus, Ele é por nós, e a prova de que Ele não poupou o seu próprio Filho é uma grande justificativa. Olha só o que diz Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós, só dá um parênteses aqui, antes por todos nós, esse todos nós não é a humanidade inteira, tá? Esse todos nós é esse nós que Paulo está falando aqui em Romanos 8, não é todo mundo. Muitas vezes na Bíblia você vai ver todos, e não quer dizer todos. É igual eu dizer aqui, todo mundo aqui vai para o céu, não é todo mundo, estou falando da Igreja Batista Nova Canaã, exemplo, dos que estão sentados aqui e eu. Entramos no elevador esses dias, tinha 4 pessoas, as 4, um apertou o 11 e todo mundo ia para o 11º andar. Aí uma mulher falou assim, todo mundo vai para o 11º andar. Tinha 4 só no elevador, todo mundo vai, que jeito? Então você tem que tomar cuidado com esse todo mundo, esse todos da Bíblia. Muitas vezes esse todos se refere a um grupo, para quem Paulo está escrevendo. Então ele diz, não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O mais difícil, irmãos, Deus já fez. Deus deu o seu amado Filho para morrer em nosso lugar. Como Deus não nos dará todas as coisas? Se o mais difícil Ele já fez. Se o mais tremendo, se o mais glorioso, esse Deus já fez, como Ele não vai dar o resto? Ele não vai fazer algo pela metade. Deus é fiel, Deus completará a sua obra até o fim. Deus nos dará todas as coisas. Deus, Ele nos perdoou, Ele nos salvou. Deus fez tudo, Ele fez uma obra perfeita. Você que não veio na escola bíblica dominical hoje, você perdeu.
Foi falado aqui sobre a obra perfeita de Cristo, e foi glorioso, muito boa aula. Que Deus continue abençoando meu xará aí, né, o Paulo Roberto, não é Paulo Sérgio. Que Deus continue abençoando ele, dando a ele graça para ministrar a palavra do Senhor. Mas foi glorioso, porque Deus fez uma obra perfeita, irmãos. Deus, ele não faz nada pela metade. Deus não é igual a nós. Você já percebeu que muitas vezes nós começamos um curso e paramos? Começamos a fazer um curso, um exemplo, eu já comecei muitas coisas que eu parei. Já pensou se Deus fosse assim? Nós estaríamos enrolados. Deus não, irmãos, Deus é fiel. Deus, ele começa, ele continua e ele termina a obra dele. Um camarada teólogo chamado Octavius Winslow, ele escreveu assim, ó: quem entregou Jesus para morrer não foi Judas por dinheiro, nem Pilatos por medo, nem os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Foi o Pai por amor. Na cruz, nós já dissemos isso aqui tantas vezes, né? Mas é algo tão glorioso que não esgota. Falar de Cristo, falar da obra de Jesus, do Pai, do Espírito Santo, não acaba. Sabe, é uma fonte inesgotável. Então, Jesus, ele foi tratado na cruz como nós merecíamos. Deus, ele despejou a ira dele no próprio Filho na cruz do Calvário. Deus condenou o pecado nosso, meu e seu, na pessoa de seu Filho bendito na cruz do Calvário. Deus, ele consegue nos aceitar por causa do sacrifício bendito de seu Filho. Tudo está nele, em Cristo. Tudo está nele. E Deus, ele fez tudo isso e ficou satisfeito. Ele ficou satisfeito com a obra que ele planejou, que o Filho desceu para executar, e que o Espírito Santo aplica em nossos corações, está aplicando nas vidas daqueles que hão de herdar a salvação. E é Deus fazendo, irmãos. Não é um homem. Existe um Deus bendito, um Deus santo, um Deus soberano, que não conhece derrotas, que não conhece impossíveis. Esse Deus, ele nos aceita por causa de Jesus. Primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu usei a versão Almeida Revista e Atualizada dessa vez. Romanos 8,33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O contexto desse versículo é de um tribunal, porém ninguém pode acusar os eleitos. Por quê? Porque o próprio juiz resolveu pagar a dívida do réu e resolveu declarar o réu justo e resolveu condenar o seu próprio filho no lugar. Entenda uma coisa: Deus é justo. Deus, ele não baixa o padrão de santidade dele para aceitar o pecador. Não. Deus, ele leva Jesus à cruz e ele descarrega em Jesus toda a sua ira pelo pecado, para que eu e você, tendo Jesus como nosso representante, porque ele morreu por nós, e quando você abre o teu coração, e quando você crê no sacrifício vicário da cruz do Calvário, e quando você se arrepende de seus pecados e você vai a Cristo, Deus, ele te dá tão grande salvação por causa de seu Filho.
O Augusto Nicodemos, olha só o que ele disse. Ele disse assim, ó: não há dúvida de que pessoas ou fatos podem nos acusar. Nossa consciência tantas vezes nos acusa. O caluniador, o diabo, nunca cessa de nos acusar. Ele é chamado de acusador. E temos inimigos humanos que gostariam de achar falha em nós para nos acusar. Mas graças a Deus, fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. E como tal, fomos justificados. E todas as acusações contra nós caem por terra. Satanás tenta nos acusar diante de Deus, dizendo que nós não conseguimos ser santos, que não conseguimos ser justos, que não conseguimos cumprir a lei. Porém, entenda, meu amado e minha amada irmã, que me ouve, Jesus pagou toda a nossa dívida e estamos livres de toda acusação, de toda condenação. Está consumado, totalmente pago. Reverendo Augusto Nicodemos Lopes, homem de Deus, servo do Deus Altíssimo. Nós já fomos perdoados. Não temos que temer nenhuma acusação. Em Cristo, Deus, Ele nos vê justos e santos. Deus nos vê justos e santos. Jesus, Ele cumpriu a lei. E agora nós podemos desfrutar da graça. O sonho, olha só, eu marquei aqui o sonho. Lutero teve um sonho. E está registrado esse sonho. É só você entrar na internet e vai estar lá. Lutero sonhou que ele e o diabo estão diante de Deus. E o diabo está com uma listona enorme de seus pecados, dizendo: esse camarada não pode entrar, Senhor. Olha aqui, a lista de pecados. Aí o Martim Lutero fala assim: mas espera aí, tira a mão aí, você está tapando aí o negócio, tira a mão. Aí o diabo: não, aqui é a lista do teu pecado. Aí Martim Lutero: tira a mão, em nome de Jesus. Aí o diabo pega e tira, e aí no final da lista está escrito isso aqui, ó: o sangue de Jesus Cristo limpa Martinho Lutero de todos os seus pecados. De todos os seus pecados. Eu creio que esse cantor, chamado Stênio Marcius, ele pegou esse sonho de Lutero para fazer essa música. E ele fez uma música. Eu não vou falar a música inteira aqui, nem cantar também. Ele diz que no sonho, a música é Stênio Marcius, chamada O Sonho. Procura no YouTube que você vai encontrar uma linda música. E esse compositor e cantor, ele diz que no sonho, ele chega no céu. Diante do portão, vem um anjo para atender ele. E aí ele começa a tecer um diálogo com o anjo. E ele fala: ó, eu quero entrar. Aí o anjo fala assim: não, mas para aí, não estou encontrando o teu nome no registro aqui. Aí ele fala: não, procura num livro antigo, antes que houvesse mundo. E aí o texto segue, eu vou ler para você ver. A letra da música. Diz assim, ó: alguém entregou para o anjo registros que eu conheci, compêndio de todas as leis que quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava visivelmente assustado e me perguntou: foi assim que você viveu? E eu respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse: olhe bem no final dessa lista, você reconhece essa letra? E o anjo, sorrindo, me disse: é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino: que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras: primeiro eu quero ver o meu Salvador. Glorioso, a música é linda. Em Romanos 3, 24,
Paulo diz: justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Diante disso, quem intentará acusação contra nós? Note que o texto diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Algumas versões diz escolhidos de Deus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Não sei se você notou, mas o nós do versículo 31, ele é transformado em os eleitos de Deus no versículo 33. É o mesmo, é o nós. A resposta está no final do versículo 33, que diz: é Deus quem os justifica. Como que alguém pode intentar acusação se o próprio Deus, o único capaz de nos acusar, Ele resolveu nos perdoar, Ele resolveu nos salvar? Como alguém pode intentar acusação, sendo que o Deus dos céus, o Criador de tudo e sustentador de tudo, nos amou de tal maneira que quis-nos para si? Quem pode intentar acusação se o único não nos acusa? Deus, pelo contrário, Ele nos justificou. Além de Cristo pagar toda a nossa dívida, Deus pegou todo o crédito de Cristo e colocou para nós. Todo o crédito da justiça de Cristo está em nós. Se você parar para analisar, é por isso que Deus não nos fulmina. É por isso que Deus, Ele cravou na cruz a cédula que era contra nós. A nossa ficha suja, Deus rasgou, Deus cravou-a na cruz. Nós recebemos a ficha limpa de Jesus. Quem é que pode intentar acusação contra Jesus? Contra a ficha limpa dele? Contra alguém que nunca pecou? Irmãos, nós vamos entrar na glória por causa de Cristo, por causa dele. Olha, 2 Coríntios 5:21 diz assim, que aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer, Jesus fez em nosso lugar. Então, irmãos, não há espaço para orgulho humano aqui. Não há espaço para soberba. Não há espaço para arrogância cristã. Isso aí não bate. Sabe, se você vê um cara rotando santidade, dizendo que eu sou bom, eu tenho depósito no céu, um camarada desse aí, você pode saber que quase que ele nem nasceu de novo. Ele precisa olhar para o rumo certo. Ele está olhando para o rumo errado. Jesus, sim, Ele fez um único sacrifício, perfeito. Olha só o que diz esse texto, Hebreus 10, 14 ao 17. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados para sempre. Irmãos, não quer dizer que Deus tem amnésia. Não, quer dizer que Deus não faz conta. Por quê? Porque Ele lançou toda a conta em Jesus na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados Jesus levou. A conta Ele pagou. E Deus não faz conta de nós, irmãos. Não faz. A nossa certeza de salvação
não está em nossas próprias forças, não está baseada em nossas obras, está baseada na obra de Deus que planejou, está baseada na obra de Cristo, o executor, está baseado na obra do Espírito Santo, que aplica isso, já disse isso. Jesus tomou o meu lugar na cruz, para me dar um lugar no céu. E eu coloquei isso aqui entre parênteses, esse lugar, porque nós não sabemos como vai ser esse negócio, se vai ser um lugar, se vai ser um estado eterno de consciência, não sei como vai ser, a mente da gente não consegue captar. Você tem essa certeza? A minha pergunta para você é: você tem certeza da tua salvação? Você já foi perdoado por Deus? Você já nasceu de novo? Se as respostas para essas perguntas foi não ou não sei, eu aconselho você a se arrepender dos seus pecados. Eu aconselho você a render a sua vida a Cristo, a crer no sacrifício dele na cruz do Calvário, no seu lugar, a se entregar a tão grande salvação e a receber de Deus o perdão dos seus pecados. Não há salvação em nenhuma religião, a salvação está em Cristo. Ou você confia somente na obra de Cristo, ou você perecerá. É duro dizer isso, mas é verdade. Terceira pergunta: quem os condenará? Romanos 8,34 diz: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Não é que nós merecemos a salvação, não, longe disso. Nós merecemos a condenação. Não merecemos salvação. As próprias pessoas poderiam levantar e nos condenar. Em nós mesmos, nós somos miseráveis pecadores e muitos querem, muitas vezes, nos condenar. Não há em nós, entenda uma coisa, bem algum merecedor de compaixão de Deus. Agora, para analisar esse versículo: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Então, nesse versículo, há 3 razões pelas quais um eleito não pode ser condenado. 3 razões. Primeira, Jesus morreu por nós. Os nossos pecados, com toda certeza, nos levaria à condenação, mas Deus condenou o pecado em Cristo. Jesus pagou a dívida. Segundo, Jesus ressuscitou por nós. Quando Jesus venceu a morte e ressurgiu, Ele, o nosso representante legal, trouxe de nós a vida eterna. E outra, terceira, Jesus intercede por nós. Jesus intercede pelos seus eleitos. Jesus diz: Pai, eu morri por eles, eu ressuscitei por eles. Isso é glorioso, irmãos. Jesus pede ao Pai por nós. Jesus é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote. Jesus, diante dele, quem pode nos condenar? Quem pode? Ninguém, pois não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1 diz isso. A questão que você deve refletir é: eu estou em Cristo? Eu estou em Cristo? Se você está em Cristo, não estou perguntando se você é batizado, se você é membro de uma igreja evangélica, se você contribui com o dízimo, nada disso. Você está em Cristo? Não pense que Deus, Ele vai salvar evangélicos. Não, Deus vai salvar quem está em Cristo. É em Cristo, é no Filho dele. Se você não está em Cristo, e se você vive no pecado, você deve então, para analisar, você deve refletir sobre isso. O que será de você se você não se render a tão grande Salvador?
a tão grande salvação? Reflita aí. O apóstolo Paulo, então, ele encerra as perguntas dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? O apóstolo Paulo aqui, ele cita rapidamente 7 tipos de sofrimento. 7 tipos, olha só. Tribulação. Tribulação é o mesmo, vou correr aqui. Tribulação é o mesmo que aflição. Jesus, Deus, nunca prometeu que nós não teríamos aflições. Pelo contrário, João 16:33, Jesus diz: no mundo tereis aflições. Meu irmão, entenda uma coisa: nós não estamos blindados. Não é porque você é eleito de Deus que você é o queridinho do papai e ninguém vai tocar em você. Não é. Não pense que as coisas vão dar sempre certo para você. Olha, é mais fácil dar errado. Por quê? Porque você consegue suportar uma dor que talvez o cara que não está em Cristo não consiga. O que mais? Segundo tipo de sofrimento, angústia. Angústia é aquela sensação de sufocamento, sabe, de dor no peito, sabe, de um sentimento aliado a uma dor extrema. Eu sei o que é angústia. Eu fiquei basicamente quase 3 anos da minha vida vivendo numa depressão horrível, angustiado o dia inteiro dentro de um quarto chorando. É por isso que quando um camarada se suicida, eu entendo, porque ninguém consegue ver a dor que ele estava sentindo, ninguém consegue sentir aquilo que ele estava sentindo. Eu sei, eu consigo entender. Por quê? Porque eu já vivi isso na pele. Paulo, ele ora por 3 vezes para Deus tirar o espinho de sua carne, depois das grandes revelações que ele teve no 3º céu. O engraçado, irmãos, é que tem gente que quer ter as revelações que Paulo teve, mas não quer ter o espinho da carne que Paulo teve. Nós queremos, muitas vezes, a riqueza dobrada de Jó, quando ele sai da provação, mas nós não queremos perder todos os nossos bens, perder 10 filhos num só dia. Paulo ora 3 vezes e pede: Deus, tira o espinho, está doendo. E Deus diz para Paulo: não vou tirar, a minha graça te basta. Irmãos, nós devemos entender que é Deus que é soberano e Ele faz do jeito que Ele quer. E que se for para nós sofrermos, nós vamos padecer dores, sim. Não se engane com essa teologia diabólica da prosperidade. Já falei aqui, tem uma igreja aí que tem uma placona enorme, escrita: pare de sofrer. Não entra não, que é perigoso você morrer, porque só vai parar de sofrer quando você morrer. O próprio apóstolo Paulo sofreu isso na pele. Isso aqui que Paulo está dizendo, ele está dizendo com propriedade, irmãos. Ele sofreu isso aqui. Aí Deus fala: minha graça te basta, Paulo. Aí, olha só a disposição do coração de Paulo, cara. Às vezes eu oro para Deus me dar a disposição do coração dos servos dele, em virar a chave rapidamente para o Senhor. Paulo, então, ele não pede mais. Paulo, então, quando Deus fala: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz: então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, eu me gloriarei nas aflições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O que mais? Paulo fala de perseguição. Coitado do camarada, sofreu, igual diz no ditado, mais que sovaco de aleijado, sendo perseguido. 4, sofrimento, fome.
Mas Paulo passou fome, irmão, fome. Olha só o que Paulo diz. O Alex hoje fez um devocional também maravilhoso. Glória a Deus por sua vida também, Alex. Olha só, e ele usou esse texto hoje de manhã aqui. Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, isso aqui deveria ser um mandamento para nós. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Aí Paulo continua: tanto sei estar humilhado, quanto sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura, como de ter fome, assim de ter abundância, como de escassez. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso o quê, irmãos? Chega diante de uma mansão aí e fala: eu vou comprar essa mansão aqui, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aqui está dizendo: eu posso passar fome. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer a parte ruim, só quer a parte boa. Mas não pode extrair as coisas só boas da Bíblia não, meu irmão. É tudo. Vem num pacote. Fome e abundância. Quinto tipo de sofrimento: nudez. 2 Coríntios 11, 27, Paulo diz: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, passou sede também, em jejuns, em frio e nudez. Sexto tipo de sofrimento: perigo. Olha só o que Paulo diz. 2 Coríntios 11, 26. Paulo diz: estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Mas tem falso irmão? Sétimo tipo de sofrimento: espada. A espada aqui quer dizer ameaça de morte, risco de morte, angústia, esperando a morte, perigo de espada. Olha o que o Atos dos Apóstolos diz, melhor dizendo, Lucas. Em 14:19 de Atos está escrito assim, ó: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Achou que Paulo tinha morrido, de tanto que apedrejaram ele, mas não morreu não. Levantou e voltou a pregar para os caras. Se fosse eu, acordava e corria longe, falando: não vou pregar mais nunca para esses camaradas. Paulo foi ameaçado de morte várias vezes, irmãos, várias vezes, até um dia que essa ameaça tornou-se concreta, que Paulo ficou preso e depois foi levado até uma pedra, colocado o pescoço e desceu a espada sobre a sua cabeça, e Paulo foi decapitado. Agora para analisar, isso foi o imperador Nero fez isso, por volta do ano 67, 68 depois de Cristo. A pergunta que fica é: será que esses tipos de sofrimento, estas coisas, podem nos separar do amor de Cristo? De maneira alguma. Muito pelo contrário. Olha só o que diz Romanos 8,37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. É por isso, irmão, que não tenta encontrar lógica, não. Não. Sabe, tem coisas que nós nunca vamos entender. Como que pode sofrer e ser mais do que vencedor? Eu achei bacana a frase no Twitter do pastor Danilo Figueira, da comunidade de Ribeirão Preto. Ele disse assim: vencedores são aqueles que por meio de Cristo vencem as dores. Vencedores vencem as dores. Muito boa a frase dele. Paulo, irmãos, quando estava sofrendo, fazia o quê? Cantava, pregava. E nós,
que fazemos? Aqui está dizendo que nós somos mais do que vencedores, que essas coisas não nos afastam do amor de Cristo, pelo contrário, ela nos aproxima de Cristo. Novamente eu lembrei daquela irmã com câncer, a Lucy, que chegamos lá e pegamos a mulher em cima da cama, e ela disse: eu não consegui dormir de noite por causa da dor, mas eu louvo ao Senhor porque eu passei a noite inteira falando com Ele. Olha aí, irmãos. Conclusão. Em Romanos 8:38, Paulo vai terminar de maneira magnífica. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Romanos 8:38 e 39. Paulo diz assim: porque eu estou bem certo. Irmãos, Paulo não disse aqui eu acho. Paulo não disse aqui talvez, pode ser. Não, ele diz, é certeza. Eu estou bem certo. Aí ele continua: de que nem a morte e nem a vida. A morte não pode nos separar, irmãos. Não, muito pelo contrário. A morte promoverá o nosso encontro com o Senhor. A vida, irmãos, com todos os seus prazeres, os seus atrativos, não podem separar aqueles que são de Cristo do amor dele. Jamais. Benefício algum dessa terra, prazer algum desse mundo poderá produzir a alegria que nós temos em Cristo Jesus. Hoje eu vi um camarada, amigo meu lá de Campo Mourão, postou uma frase de que se todo mundo fosse ateu, o mundo seria mais pacífico. E eu coloquei lá para ele: o mundo até poderia ser mais pacífico, mas não teria propósito, não haveria esperança, não teria verdadeiro amor, não teria verdadeira paz, não teria vida eterna. A nossa esperança está, como nós cantamos aqui, está no Senhor. E como é glorioso isso, irmãos! Que não está nas minhas mãos falhas, está nas mãos de um Deus que não falha, que é fiel. Jesus, João 10:27, a seguir Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e eu dou-lhes a vida eterna, e elas nunca hão de perecer, e ninguém jamais as arrebatará da minha mão, porque o meu Pai que me as deu é maior do que tudo, e ninguém poderá arrebatá-las das mãos do meu Pai. Agora você vai dizer que você consegue? Quem consegue? Ninguém. E Paulo prossegue: nem os anjos. E aqui o texto não diz, claro, quem são esses anjos. Se são os anjos bons também, porque os maus é certeza, porque eles são contra nós. E aí Paulo continua dizendo: nem os principados, nem os governantes, nem o PT, nada. O que mais? Ele continua: nem as coisas do presente, irmãos. Nada hoje pode me separar do amor de Cristo. E ele continua, ele fala: nem as coisas do futuro. Irmãos, olha aí a segurança da salvação, irmãos. Nem as coisas do futuro. E aí Paulo continua: nem os poderes, diabo, demônio, hostes, não pode, nem a altura, nem a profundidade. Aí Paulo aponta para o alto, aponta para baixo, aponta para tudo que é lado. Nem qualquer outra criatura. Aí tem pastores, que eu já vi pastores pregando isso aqui, dizendo assim que nada nem ninguém consegue nos separar, mas você consegue. Você consegue, porque você vai para o pecado. Cara, então a Bíblia, sei lá que Bíblia que esses caras estão lendo. Porque olha só o que Paulo faz questão disso, irmãos. Ele diz aqui, ó: nem qualquer outra criatura,
nem qualquer outra coisa na criação de Deus, no universo, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar, irmãos. John Stott, velhinho, gente boa, crente, anglicano, servo do Senhor. John Stott diz assim, presta atenção no que John Stott diz aqui, já estou encerrando. John Stott diz assim, Deus nunca nos deixará, pois seu compromisso é conduzir-nos com segurança até a glória final. Nossa certeza consiste não em nosso amor por Ele, pois é um amor falho, mas em seu amor por nós. Este sim é inabalável, fiel e perseverante. É esse amor de Deus que nas mais sublimes das manifestações foi demonstrado na cruz, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, frutificou em nossos corações como resposta de amor, e que em virtude da natureza inabalável de sua firmeza, nunca nos deixará. Diante disso, a assim chamada doutrina da perseverança dos santos deveria ganhar um outro nome: doutrina da perseverança de Deus com os seus santos. Amém. Por isso, temos a segurança da nossa salvação, porque Deus jamais nos deixará. Ele persevera em nos amar. Ele não deixa de te amar, meu irmão. Às vezes a gente falha, a gente peca, a gente erra, a gente tem até dificuldade de orar, pensando que Deus nem vai perdoar a gente. Mas Deus não deixa de amar você, meu irmão. Ele não ama você mais porque você é mais crente. Ele não te ama menos porque você falha. O amor dele é um amor incondicional. Ele continua te amando. Você é filho dele. O pai ama o filho. Sabe o que vai acontecer? Papai vai, bater na poupança. Vai disciplinar você. Vai tratar você como filho e não como bastardo. Não é o que fazemos, é o que Cristo fez. É o que Cristo fez que nos capacita a amar a Deus, irmãos. Eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu só amo a Deus porque Ele me atrai a Ele. Irmãos, eu só oro porque muitas vezes é o Senhor me levando a orar. Irmãos, nós só somos santificados por causa de Cristo, da vida dele em nós, do Espírito Santo que habita em nós. É claro que todo esforço, todo empenho vale a pena, mas você vai ver que é Deus que está te atraindo. Não é por nossas obras, nunca foi. Nunca foi na força do nosso braço. Nunca foi. E a minha pergunta para você que está me ouvindo, que não tem essa segurança da salvação, não tem certeza de sua salvação: você quer ser salvo? É uma pergunta. Você quer ser salvo? Vá a Cristo e clame a Deus por salvação. Creia no Evangelho, que são as boas novas de que Cristo morreu e ressuscitou para a sua salvação. Arrependa-se dos seus pecados. Creia que Jesus, Ele veio a esse mundo para pagar uma dívida que era tua, que você devia. E entenda, de uma vez por todas, que só isso pode te salvar. Que Jesus é o único caminho, que Jesus é o único meio, que Jesus é a única porta. Eu convido você, entre por essa porta. Você terá verdadeira paz, verdadeiro amor, e você terá a vida eterna no Senhor. Amém? Eu quero orar. Nós vamos terminar cantando um hino. E eu convido você a se colocar em pé e fechar os seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, porque, Senhor,
Em Cristo, ninguém pode ser contra nós. Em Cristo, ninguém pode intentar acusação contra nós. Em Cristo, nada nos condenará. Em Cristo, o seu amor para conosco, Deus, não falha, é para sempre. Nada nos separa do seu amor. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado, Senhor, porque não vem de nós, vem do Senhor, Deus. É o Senhor que teve misericórdia de nós. É o Senhor, Deus, que fez com que a tua obra salvífica fosse aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor nos leve a cada dia, ó Deus, a consciência de que não é a nossa obra, mas que é a tua obra, Senhor, a obra de Cristo na cruz do Calvário e no túmulo da ressurreição, Pai. Pai Santo, que pessoas que estão aqui, que ainda não te conhecem, numa experiência de novo nascimento, que elas possam agora, ou quem sabe na sua casa, possam ir até o seu quarto, fechar a porta do quarto e clamar ao Senhor por salvação. Ó Deus, falar com o Senhor, Deus, pedindo misericórdia, Deus, para que o Senhor os perdoe e que o Senhor os alcance, Deus, no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus. Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder falar da tua palavra, que é santa, bendita, transforma as nossas vidas e não volta vazia, porque vem do Senhor. Em nome do Senhor, Deus, nós te adoramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém.